Olá, bem-vindos novamente à Escola Internacional de Arte, Vilarte. Aqui estamos para o nosso segundo dia da oficina, como modelar o busto feminino. Quero lembrá-lo que se você não participou da aula de ontem, dê um pause e assista primeiro a aula 1. Aquela aula é importantíssima, pois o conteúdo de hoje depende do que foi passado ontem. A aula de hoje ela está gravada e você poderá assistir assim que puder durante esta semana. Ontem falei que ajudo pessoas que praticam arte em cerâmica a se profissionalizarem, transformando o seu hobby em renda. E na aula prática eu te ensinei sobre a parte estrutural de um projeto escultórico, falamos sobre a referência de inspiração, os materiais, como construir a forma, os volumes. E hoje vocês vão amar. Em 2019, eu fui convidada pela empresa GW4 a produzir cursos online. A tecnologia do mundo online tornou-se uma ferramenta preciosa de expressão contemporânea para os artistas. Hoje eu tenho cursos online, onde mostro todos os meus métodos que eu aprendi e os que eu desenvolvi, passo a passo, de uma forma simples, começando do zero, para que do conforto da sua casa você exerça o controle da sua mente e produza sua própria arte. Junto com a minha equipe, ajudamos os alunos a alcançar a sua merecida notoriedade. A partir da primeira aula, você já pode desenvolver uma peça exclusiva, modelando peças utilitárias, funcionais, decorativas e artísticas. E ao mencionar sobre o curso de arte em cerâmica, muitas pessoas me solicitaram informações mais detalhadas sobre ele. Então eu peço licença para uma rápida explicação sobre o seu conteúdo. O curso ele possui 4 módulos. O módulo 1, através de um método simples, você conhecerá as principais técnicas de modelagem à mão e suas variações. São mais de 50 aulas desenvolvendo peças decorativas, utilitárias, podendo fazer peças personalizadas para compor a sua casa ou comercialização, para festas de eventos como aniversários, fim de ano, lembrancinhas. O módulo 2, você conhecerá a alquimia da esmaltação, as suas formas de aplicação de maneira prática. São mais de 70 aulas com técnicas de pinturas decorativas e artísticas em baixo esmalte, além de soluções a frio, sem forno, podendo recuperar as avarias. A esmaltação trará mais vida às suas peças, mais resistência e funcionalidade. Após esmaltadas, podem ser levadas ao micro-ondas, lava-louça e como decorativas podem ser expostas ao tempo, sem perder a qualidade. O módulo 3, este módulo ele contém 25 aulas, onde você irá desenvolver como modelar passo a passo, de forma didática, cabeças femininas, como esta daqui, masculinas, infantis, fazendo de imediato boca, olhos, nariz, mãos, pés. Lembrando que todos os módulos eu disponibilizo em PDF todo o descritivo de material utilizado e o passo a passo, e textos complementares reforçando todo o conteúdo. O módulo 4. Este módulo contém 49 aulas envolvendo a figura humana, através de formas geométricas, facilitando a construção de projetos escultóricos e suas estruturas para sustentá-los, com um método prático de ocagem, economizando a massa cerâmica e segurança na queima. E o mais importante, saberá como criar as suas obras, desenvolvendo projetos autorais. Tenho vivenciado na prática grandes transformações dos meus alunos, tanto daqueles que apenas desfrutam do prazer da arte, quanto daqueles que se emergem em busca de sua própria notoriedade. Afinal, a melhor forma de sermos lembrados depois que passarmos pela vida é deixar nossa contribuição para a história, no nosso caso, através da arte. Em minha jornada no circuito das artes, já cataloguei mais de 8.000 obras pessoais. Participei de 75 exposições, sendo 45 nacionais e 30 internacionais, em 10 países ao redor do mundo.
Além do Louvre, em Paris, expus também Emirados Árabes, em Portugal, Espanha, Itália e outros, nos melhores museus do mundo. Como eu já disse, no Louvre, em Paris, estive por 3 anos ao lado dos maiores artistas da história. Foi a realização dos meus sonhos. Eu fui contemplada como imortal na Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. Em 2010 foi lançado o livro Norma Vilar, A Construção de uma Artista, escrito pelo jornalista e escritor Fabiano Lattam. É este livro aqui, ó. E na última década, a demanda dos meus trabalhos foram tão grandes que eu tive que reduzir os cursos presenciais para me dedicar exclusivamente à produção das obras e às exposições. Notem que, como artista, já percorri os degraus do sucesso e da realização pessoal, mas assim como você, enfrentei problemas e traumas e tive que administrar as minhas emoções. E com tudo isso, descobri 3 coisas que todos precisam saber. Primeiro, que sucesso, fortuna e realizações pessoais não vêm por acidente. Segundo, que trabalhos autorais são únicos e ainda que outros façam peças semelhantes às suas e as vendam por valores inferiores, o valor de sua criação assinada ainda permanecerá inalterado e conquistará os melhores mercados. Terceiro, que a vitória não está reservada apenas para os outros. Você também tem o direito de viver isso. E se quiser, poderá atingir suas metas e alcançar notoriedade. E por incrível que pareça, descobri o gatilho que disparou esses resultados. Descobri mais, que esse gatilho pode ser acionado por qualquer pessoa. Apesar de ser uma artista plástica experiente, estudando a cerâmica sozinha, eu encontrei muitos desafios, como encontrar a massa cerâmica ideal, os materiais, as ferramentas, o universo da esmaltação, a queima. As peças às vezes elas explodiam quando levadas ao forno, os esmaltes escorriam, ficavam manchados, as peças rachavam na secagem, sem falar de uma infinidade de problemas que eu aprendi a superar. Os desafios me estimulam e com isso desenvolvi uma maneira de dominar essa arte tão apaixonante. Foram anos de tentativas e treinos para reunir os conhecimentos e técnicas que eu tenho hoje. Olá, meu nome é Gisele Roncada, eu trabalho no ramo da educação, sou empresária. Eu me apaixonei pela cerâmica. Ela é uma forma de expressão que nos possibilita fazer poesia com as mãos. É uma arte extremamente técnica e eu precisava de alguém que entendesse mesmo. E a Norma apareceu na minha vida nesse momento. Ser aluna da Norma é ter a certeza que eu estou respaldada, tirar todas as dúvidas, você se sentir acolhido por uma grande artista. A Norma é uma grande artista, né? E ela tem uma humildade, entrega muito grande do que ela faz. A cerâmica, ela transcende, eu consigo ali extravasar as minhas angústias. Tudo que foi prometido no curso da Norma, eu posso dizer para vocês que eu tenho além. É que ela nos ensina a ter uma identidade como artistas. Nós não estamos ali apenas aprendendo a reproduzir peças. Nós estamos ali sendo preparadas para ter as nossas criações e desenvolver os nossos projetos. E isso é fundamental. Uma pessoa com o nível de profissionalismo da Norma e com o grau de entrega dela. Eu só tenho a agradecer a generosidade com a qual ela ensina, não tem dinheiro que pague. Quero dividir isso com você. Minha maior realização está em ensinar tudo aquilo que eu aprendi e desenvolvi. Instinto natural de professora. Os meus 35 anos de atividades foram a minha melhor escola. Preciso te dizer mais uma coisa. Antes de saber o que fazer, deixe-me te dizer o que não fazer. Não inicie nessa arte usando técnicas que lhe trarão mais problemas. Usar o método tentativa e erro para crescer na arte em cerâmica é o maior equívoco. O máximo que você consegue é permanecer no mesmo lugar. Os sábios pulariam essa fase. Olá, eu sou Lúcia Ribeiro, aluna do curso de Arte em Cerâmica da Norma Vilar. Minha relação com a cerâmica foi muito breve e é recente. Os conteúdos chegam para mim na medida justa das minhas necessidades.
tudo isso apresentado de forma muito clara, muito objetiva, além da simpatia da norma, da linguagem simples, da forma como esses conteúdos são apresentados, de módulos, e que oferece a oportunidade também de você organizar o seu tempo de estudo e o seu tempo de trabalhar com outras atividades. Estou muito contente com o que eu já aprendi, inclusive já fiz diversas peças autorais e presenteei meus familiares e amigos e tive bastante elogios com essas peças que eu presenteei. Por hora, eu ainda estou estudando e espero que ao terminar o curso, ao terminar de assimilar os conteúdos que estão colocados, eu possa, além de ser uma escultora, ser uma ceramista que possa crescer e não ter medo de ser feliz. Então, aquele abraço. Vou ensinar-lhes as minhas técnicas para que você continue a crescer ou as use como um ponto de partida. Mas lembre-se, a largada deve ser sempre a partir do ponto em que os mestres chegaram. No final do meu curso, você vai dizer: eu gostaria de ter aprendido isso há muitos anos. Você também pode ser um artista de sucesso. A oportunidade está batendo na sua porta agora. Quero repetir a você as palavras que o mestre da Galileia disse aos seus seguidores. Aquele que acreditar em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará ainda melhores. Descobri que para eu crescer, a minha arte tem que ser maior do que eu. E se as minhas técnicas te ajudarem a ser ainda melhor, eu terei superado os meus próprios limites. Então vamos lá, vamos aprender hoje as proporções corretas da cabeça, volume, profundidade. Vamos para o passo a passo. Para a nossa segunda aula da oficina, eu separei os materiais que eu trabalho no rosto, os detalhes. Então, por exemplo, para riscar e agregar massa cerâmica, você pode riscar com um incisor, né, uma agulhinha, ou então uma espátula dentada como essa aqui, que otimiza um pouquinho mais o tempo. Esse aqui é um paquímetro. Eu uso para tirar medida. Então, por exemplo, eu quero fazer um lado igual ao outro, ele facilita bastante para ir transportando as medidas para trabalhar a simetria do projeto. Essas ferramentas aqui eu compro em lojas de cosméticos. É aquele material utilizado para fazer a unha, sabe? Que manicure usa. É bem interessante para fazer alguns detalhes, ajuda bastante. Esse pincel com uma pontinha de silicone é um pincel que substitui o meu dedo em alguns lugares mais difíceis de entrar. Por exemplo, vou trabalhar a curvinha da cartilagem do nariz, aquelas entradinhas do nariz, ela pode ajudar bastante, substituindo o dedo. Este incisor, essa ferramenta aqui, essa esteca, então a ponta aqui tem tipo uma agulha. E deste lado tem uma curva que, dependendo do tipo de olho que eu desenvolvo, se eu quero representar, por exemplo, um olho escuro, ela pode ajudar bastante para fazer a remoção, né? Para fazer uma cova, vale a pena. Aqui um palitinho de unha. Só com o palito dá para você trabalhar de uma forma incrível o rosto. Palito de manicure dá certo. Uma espátula de madeira ajuda bastante também para puxar a massa. E estas aqui são as estecas aramadas. Essas estecas para você raspar, remover a massa, ajuda bastante. E tem pontas diferentes. Essas pontas podem favorecer, por exemplo, na hora de trabalhar o cabelo, pode ajudar bastante. A Frida, é a folga da Frida, gente. Dá licença, Frida, estou explicando os materiais. E, por exemplo, uma ferramenta tipo essa, se eu for fazer a ucagem, é uma ótima ferramenta para esse processo. Então, esses são os materiais. Mas sabe qual é o material principal? As suas mãos, é o que você mais utiliza. Nós faremos agora os detalhes de olho, nariz, boca, orelha, todos esses detalhes do rosto. O bacana é que é uma oportunidade para você aprender a fazer volume, profundidade, o movimento na peça. No curso de arte em cerâmica, eu ensino como um exercício separadamente esses detalhes e depois
a gente aprende como fazer isso em uma criança, em um feminino, um masculino, no módulo 3. Então, dá para reforçar bastante esses conhecimentos. E agora a gente vai para o passo a passo. Eu vou mostrar, por exemplo, os exercícios que a gente faz no curso, como estes aqui, olha. Tá vendo? Um exercício de um nariz, que trabalha numa plaquinha, trabalhando volume, profundidade. Observe que o nariz ele se enquadra dentro de um triângulo, que é a forma geométrica predominante. Para fazer a boquinha, né, aqui, a gente vai trabalhar com 2 cilindros na parte superior, na parte inferior, trabalhar alguns volumes aqui, que representam o bigode japonês, adiciona os volumes do queixo, né, e trabalha os detalhes. Aqui eu tenho um exemplo das orelhas. As orelhas eu costumo ensinar assim, a gente modela a orelha separado, depois faz a fixação na cabeça. E aqui tem um exemplo do exercício do módulo 3, lá no curso de arte em cerâmica, que eu ensino a fazer um olho masculino, né? E depois os outros tipos de olhos, outros modelos, eu ensino nos outros exercícios no curso de arte em cerâmica. E na nossa oficina, vamos agora aprender a fazer um olho passo a passo, o nariz, a boca e as orelhas. Se der tempo hoje ainda nesta oficina, eu vou ensinar também a fazer uma ocagem na parte dos ombros. Você vai agora definir os planos. Vamos revisar as divisões corretas, né, as proporções corretas da cabeça e trabalhar alguns volumes. O volume do nariz, que se enquadra dentro de um triângulo. Você pensa agora, quando você for fazer do modelo do natural, volumes de músculos e da estrutura óssea. Cada pessoa tem a sua singularidade, a sua particularidade. Então, é nesse estágio que a gente coloca as características da pessoa, então, do modelo. Então, é um estágio que precisa de ter bastante observação. Então, eu vou dividir aquela linha, que é a linha da simetria, é uma linha na vertical. Aqui já temos a linha dos olhos, né? Que nós trabalhamos ontem na oficina, essa parte do lobo ocular, que eu afundei aqui um pouquinho. Para você encontrar a linha que termina o nariz, a linha de baixo, se você pegar do queixo até aqui a linha dos olhos e dividir ao meio, você tem a altura do nariz. Então, o nariz, você pode acrescentar um formato de um triângulo aqui. Depois tem o volume das narinas, né, a cartilagem aqui, mas a princípio é tipo um triângulo mesmo. Para os lábios e o queixo, é só dividir em 3 partes. Então, eu divido aqui em 3 partes iguais. Então, essa primeira linha aqui é a linha que separa os lábios. E esta outra aqui é a curva do queixo. A largura dos lábios, se eu descer uma linha imaginária do centro dos olhos aqui, ó, eu tenho onde eu paro com esses lábios, né? Então, aqui vem a parte superior e a parte de baixo, a quem tá lá, oi, a Frida veio falar oi para vocês. A parte de baixo, a parte inferior. Então, eu vou trabalhar volumes na testa, tem volumes, na sobrancelha, volumes do queixo. Então, a dica é você sempre acrescentar a massa em porções iguais quando você adiciona volume. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de uma massa, vou deixar ela bem plástica, vou verificar se ela está bem macia. E o procedimento para colagem, eu nem vou repetir mais, tá? Mas vocês já sabem que é sempre esse procedimento. Eu risco, passo a barbotina e adiciono a massa cerâmica. Então, eu vou colocar aqui um volume. Então, ó, o volume do nariz, vendo de frente. Perfil. Aplico um pouquinho da barbotina. Com essa espátula de madeira aqui, ela é ótima para ajudar a fixar. Tô removendo aqui um pouquinho do excesso. Ela é ótima para fixar a massa cerâmica adicionada aqui. É bom treinar sempre esculturas de formas humanas de uma maneira mais geometrizada no começo, fica mais didático. Vou virar aqui no perfil. Então, olhando no perfil, você percebe que precisa do volume
do queixo aqui, depois o volume aqui dos lábios. Eu vou adicionar para o queixo duas bolinhas do mesmo tamanho. Se ficar um pouquinho excesso, não tem problema, depois a gente vai removendo. Para limpeza das mãos, deixo um paninho umedecido do lado, um paninho mais seco também, que vai facilitando o processo. A mandíbula da minha modelo aqui é um pouquinho mais acentuado, então eu vou adicionar um pouquinho de massa. Lembrando sempre de pegar a mesma quantidade de massa para ir adicionando. Fiz 2 círculos achatados, que aí eu adiciono aqui na mesma altura, né? Acompanhando o ângulo da cabeça também, porque ela tá com o rostinho virado, então tem que criar um diálogo. Então eu chequei, tá tudo ok. Vou passar a barbotina para colar e integrar. Seguindo o raciocínio de adicionar os volumes, então eu vou adicionar aqui os volumes na onde sai a sobrancelha, principalmente trabalhando esse volume aqui da estrutura óssea. Se sentiu que tá com um pouco de excesso, vai removendo um pouquinho. Então, adiciono os volumes. Essa parte também aqui tem um pouco de volume, eu vou adicionar. Pode fazer assim uma prévia da forma do volume na sua mão e trabalhando a simetria. Capricha na simetria. Lembrando que depois você pode remover um pouco se passar do ponto o excesso. Ele já vai afundar aqui um pouquinho, lembrando um pouco o bigode japonês, né? Mas ela é uma jovem moça, então nós vamos deixar ela bem suave, essas linhas. Então, trabalhei o volume da maçã, do rosto. Olha como ele já deu mais plasticidade. Vou trabalhar do outro lado, repetindo o procedimento. Continuando nos volumes, agora eu vou adicionar aqui o volume dos lábios. Então, não se preocupa que passa por um estágio um pouco estranho, não, tá? Daqui a pouco ela começa a ganhar forma e fazer sentido. Então, eu cortei 2 cobrinhas, né? Modelei aqui, então, para o volume superior e inferior, vou integrar. Sabe que esse palitinho de unha aqui, olha, ele é ótimo para lugares mais delicados. Então, eu vou virar de perfil para você visualizar o volume aqui do perfil.
Observe no seu modelo, né? Sinta o que você acha que precisa avançar mais. Eu, por exemplo, quero trabalhar mais volume aqui na testa. Então, vou fazer 2 esferas e colocar ali na testa. Fiz a integração dos volumes da testa. Então, agora vamos fazer uma revisão do que foi feito até então. Então, eu trabalhei o volume do queixo, aqui das mandíbulas, da maçã do rosto, o volume da estrutura óssea onde vai a sobrancelha, o volume da testa. E ela passa por um estágio um pouco estranho, né? Coloquei o volume dos lábios. Agora que eu vou trabalhar, avançar um pouco mais os detalhes. Então, por exemplo, para trabalhar o nariz, né? Eu vou colocar 2 esferas nas laterais, como se fossem 2 ervilhas, criando os volumes da cartilagem, e vou trabalhar essa parte aqui superior, seguindo as características da minha modelo, tá? O tipo de nariz que ela tem. Medir 2 esferas, se achou que está muito grande, pode remover um pouquinho. Com o palito, eu venho integrando delicadamente. Vou colocar 2 volumes bem delicadinhos aqui do lado, menorzinhos. Como a minha massa ela tá bem plástica, bem flexível, ela aceita a integração sem a barbotina mesmo. Coloquei 2 volumes aqui como se fosse 2 ovais e vou integrando. É só ir ajustando o excesso, tirando o excesso e integrando. Então, os volumes principais do nariz estão adicionados. Lembrando que ainda não é a parte de arte final, então não se preocupe. Agora eu vou trabalhar essa massa cerâmica que existe aqui, trabalhando os volumes nos lábios. Então, eu faço a separação da boca primeiro. E continuando aqui nos lábios, na parte superior, eu vou movimentando, trabalhando os 2 lados ao mesmo tempo, que inclusive é um ótimo exercício para as mãos. Você exercitar o lado direito e o lado esquerdo. Não se preocupe com o acabamento final de pele aveludada, porque a princípio o que você precisa deixar bem resolvido é a parte de volume, profundidade e as semelhanças do seu modelo, né? Se você for seguir algum modelo. Se você for trabalhar algum tema livre, que é o que eu recomendo no começo, né? Sem se preocupar, deixar a forma escolher é legal. Depois a gente vem alisando e também considere aqui é como se fosse um esboço, porque depois que trabalharmos os olhos, que a gente encaixa tudo no seu, na sua devida harmonia. Então, antes de colocar os globos oculares, os detalhes dos olhos a gente resolve, por exemplo, aquelas glândulas que fica dando os volumes aqui na parte superior, a gente vai aplicar e depois a gente vem trabalhando parte de pálpebra e os detalhes dos olhos também. Vou deixar para abrir aqui as entradinhas depois também, porque se eu abro agora, ele fica secando muito rápido. E se você trabalha o projeto assim, em vários dias, vale a pena você cobrir o restante da cabeça com um pano umedecido, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar um paninho e envolver toda a parte que eu não pretendo trabalhar neste momento, porque assim o meu projeto não fica ressecando.
Em 2019, fui convidada a ministrar cursos online. Vi que era hora de me reinventar, ampliar os horizontes. Era a oportunidade de compartilhar o conhecimento da arte em outra esfera. Era hora de revelar a metodologia que eu tinha desenvolvido e os benefícios que a arte em cerâmica oferece. Gravamos por 12 meses e criamos o curso completo de arte em cerâmica, um curso de formação. Nesse curso, colocamos em prática os passos que percorri para dominar a arte em cerâmica, somada à minha experiência artística. Isso provocou em mim uma grande motivação, pois eu poderia levar a arte e o conhecimento para o mundo. Vou mostrar os trabalhos agora dos meus alunos. No final, você terá dominado a arte de modelar em argila e como dar vida a seus trabalhos de uma forma artística e profissional. Verá quão agradável é ter o conhecimento das proporções, a liberdade de construir mãos, olhos, nariz, boca, cabelo, etc. E o mais importante, saberá como concluir a sua obra. Primeiro eu coloco 2 volumes aqui, depois eu faço dois ovais, como se fossem 2 azeitonas, para representar o globo ocular. E depois eu vou fazendo o volume da pálpebra superior, da inferior. Vou repetir o procedimento do outro lado. Agora eu vou trabalhar os volumes do globo ocular. Eu fiz 2 azeitonas, vou dizer assim, e eu vou riscar para colar aqui. E aí, lembra que eu mostrei para você, nos materiais utilizados, um paquímetro? Você compra também em loja de material para cosméticos. Quem faz design de sobrancelha normalmente usa muito esse paquímetro. Então, a gente pode estar medindo a distância, porque, por incrível que pareça, entre um olho e outro olho, cabe um olho. Então, a gente pode marcar aqui, para ficar uma referência também, para ver se está dentro do nariz. Aí, ok, né? E aí eu vou transportar para cá esta mesma medida, fazendo um furinho ali, e vou transportar para cá também. Ajuda bastante a simetria. E eu vou colocar aqui a barbotina para colar as esferas do globo ocular. É interessante que passa por umas fases estranhas, tá? O trabalho. Não se cobre tanto, tá? E aí, com o palitinho, eu vou fazendo uma pressão, integrando e mantendo esse formato do globo ocular. Com o palitinho chanfrado, você vai fazendo as impressões, fazendo uma pressão, que aí daqui a gente já pode marcar a parte da pálpebra superior. Dá uma alisadinha primeiro com os dedos, fazendo uma pressão. Trabalhando com os polegares ao mesmo tempo, ajuda muito na simetria.
posso adicionar os volumes daquela glândula lacrimal. Vou trabalhar a simetria do outro lado, integrando. E agora eu vou fazendo a pressão para libertar aqui a pálpebra superior e a inferior. Primeiro eu vou pegar o paquímetro. O canto dos olhos é na direção do nariz, também é uma boa referência. Também é uma hora de você observar aqui, olha, onde você precisa trabalhar a simetria do nariz depois, sabe? Volume e tal. Mas eu vou focar aqui nos olhos. Então eu fiz uma marcação ali, marquei aqui e vou fazendo uma pressão. Tanto na parte superior como na parte inferior. A própria massa que já tem aqui, você vai direcionando ela, fazendo a marcação e com o palito você leva para o lugar. Não é mágica, é treino e dedicação. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E não se preocupe, não se cobre tanto no começo. A vontade é já de chegar na arte final, mas tem que ter paciência para ir construindo aos poucos a peça. Então eu avancei a parte dos olhos e agora eu consigo ter uma referência para trabalhar na boca, os detalhes da boca. Agora eu posso voltar detalhando um pouco mais a boca, enquanto os olhos firmam um pouquinho. Pode também explorar ferramentas, por exemplo, tem essas ferramentas aqui, né, utilizado por manicures, que é bacana. Essa daqui que dá para remover um pouquinho. Tem vários tamanhos. Você vai explorando as ferramentas que você tem. Ferramentas tipo essas daqui, ó, utilizada por dentistas, dá super certo. E aqueles pincéis, tipo pincel de ponta de silicone também. Cada tamanho de cabeça tem alguma ferramenta que às vezes encaixa melhor. Então, você vai explorando as possibilidades. Eu vou fazer aqui com esse de ponta de silicone, vou fazer uma pressão aqui bem central, afundando bem aqui, centro. E agora eu vou articulando, começando aqui por essa pressão. Vou voltar pro palito. Nos lábios superiores tem 3 volumes, aqui no centro e aqui nas laterais. Então eu vou adicionando pequenas porções ou eu movimento a própria massa que já existe aqui. Para ficar mais didático, eu vou adicionar alguns volumes. Aqui são os volumes na parte de baixo. Se sentiu que está um pouquinho seco, faça aquele procedimento de riscar e aplicar a barbotina. Vou colocar 2 volumes. E aqui eu vou fazer as entradas das narinas.
pode também colocar 2 pequenos volumes aqui no finalzinho dos lábios. Ó quem tá ali, gente. Frida. E aí você que está assistindo esta oficina e nunca fez, né, uma escultura, um projeto escultórico, acha que está muito distante, pode acreditar que não está. É tudo treino, viu? É tudo treino e prática. Então, por exemplo, no curso de arte em cerâmica, ele foi construído de uma forma que o conhecimento ele vem gradualmente. Então, primeiro aprende as técnicas básicas de modelagem à mão, como a técnica de beliscão, a técnica de rolinho, a técnica de tiras, aprende a fazer as emendas, aprende a reconhecer a massa cerâmica. Então, vai te dando bagagens no módulo 1 para você, quando for fazer um projeto um pouco mais elaborado, ficar mais simples. O que eu não usei ainda de ferramentas que você pode utilizar, que pode favorecer também? Essas estecas aramadas aqui. Então, algum lugar que você sentiu assim, eu coloquei um volume, mas ficou muito acentuado, eu posso vir suavemente removendo esse excesso, alisando e refinando toda a peça. Então, é o momento agora de vir ajustando todos esses detalhes. Coloca uma música muito gostosa e curte esse momento de vir fazendo a remoção das partes mais salientes. Se algum lugar sentiu que precisa adicionar, adicione mais massa. Vem fazendo esse refinamento em todo o projeto, porque ele já foi adicionado aqui, por exemplo, na região da boca, toda a parte de volume e profundidade. Agora é seguir as características do modelo e o seu estilo pessoal também, seu estilo próprio. Então eu vou avançar um pouquinho nesses detalhes aí de refinamento. Você pode também, com essas ferramentas assim, em algum lugar que você precisa adicionar a massa, você pega e raspa, e levando como se fosse uma colherzinha que você vai depositando. Então, vamos supor, você deseja depositar um volume aqui. Então, você adiciona utilizando esta ferramenta. Para não ficar muito cansativo, eu vou fazer esses detalhes de arte final antes de deixar a pele mais aveludada. Eu deixei os traços ampliados ligeiramente para ilustrar para você. E agora, com um pincel, eu peguei um pincel de leque com umas cerdas mais durinhas, eu fui molhando na água e vou passar delicadamente, provocando um leve atrito, alisando um pouquinho a pele. Depois de passar esse pincel umedecido em água, sem fazer pressão, a minha digital vou passando bem de leve, deixando uma pele mais aveludada, sem tirar os detalhes da escultura. Olha a diferença, né? Esse lado mais rústico e esse lado mais aveludado. Eu ainda vou trabalhar mais nos olhos, vou trabalhar depois a sobrancelha e terminar esse refinamento depois. Por hoje, eu vou chegar até aqui. O que daria para eu fazer também é a ocagem aqui dos ombros hoje, mas eu vou deixar para amanhã. E a ideia amanhã é finalizar os olhos, trabalhar as orelhas, fazer a parte de ocagem e um tipo de cabelo surpreendente. Bem, concluímos por hoje, mas o melhor eu reservei para amanhã. Será imperdível. Até lá!